você ter me chamado a atenção, porque eu ainda não tinha iniciado, tá? A gravação. Muito obrigado, Daniel. Obrigado mesmo. Então, repetindo, como eu estava falando, o direito constitucional é um ramo do conhecimento jurídico que ele termina por interferir na vida do cidadão de forma cotidiana, bem como no mundo jurídico. Essa amplitude se deve ao fato de que, na nossa vida cotidiana, a gente sempre precisa do Estado, por exemplo, prestacional, onde eu estou lá no artigo 6º da Constituição Federal, tratando dos direitos sociais. Então, quando o cidadão vai a um hospital público, ele busca o acesso à saúde. E o acesso à saúde é um dever do Estado, considerando que é um dos direitos sociais indispensáveis à vida humana. Quando o cidadão está no Instituto Federal de Brasília fazendo suas aulas, o que é que nós dissemos? Que ele está ali a exercer o direito social à educação. Se alguém se inscreve na lista da CODAB, por exemplo, pretendendo receber sua casa e um belo dia ela é contemplada, nós estamos dizendo que ele está exercendo o direito social à habitação. Vejam que são direitos que fazem parte do dia a dia de um cidadão. Está presente todos os dias em nossas vidas. Daí a importância do direito constitucional. Para além das questões de ordem profissional, nós temos aí as questões cotidianas de nossas vidas e nós temos as questões legais que envolvem o direito constitucional. Por isso, é a lei maior de um país, lembrando sempre que naquela pirâmide, quando nós falamos que é o ciano da estrutura das normas, que aparece lá o direito, a Constituição Federal como maior de todas as leis, nós temos ali, próximo a ela também, os tratados e convenções internacionais que tratam dos direitos humanos, né? Exatamente porque ali nós temos normas que se abraçam com a Constituição Federal, que se entrelaçam com a Constituição Federal, até porque tratam de direitos semelhantes. Por isso elas não poderiam, iguais na verdade, por isso elas não poderiam ter outra ordem de proteção. Lembrando sempre que a diferença que eu tenho entre os direitos humanos e os direitos individuais e coletivos, ou seja, direitos e garantias fundamentais, é onde essas garantias se encontram. Quando eu trato dos direitos e garantias fundamentais, essa garantia vai estar na própria Constituição Federal. Quando eu trato dos direitos humanos, eles vão estar em leis internacionais, em tratados, em convenções. Mas eles têm o mesmo objetivo, eles tratam da mesma coisa, por isso que elas terminam tendo essa força tão grande na Constituição Federal, principalmente no direito brasileiro também, e principalmente quando eles são recepcionados pelo Congresso, aí é que eles ganham status maior, que brevemente nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas o que eu quero lembrar para vocês nessa oportunidade é o seguinte: quando a gente trata de direitos constitucionais, eles têm que ser interpretados num todo. Vejam vocês, quando eu falava agora para vocês do direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, imagine que o Estado, no caso nosso, o governo do Distrito Federal, ele eventualmente resolve, oferece para uma determinada comunidade uma possibilidade de acesso à habitação. Exemplo, Condomínio Crixá, São Sebastião, lá tem 1.904 unidades habitacionais concedidas pelo governo do Distrito Federal, dentro dos subsídios. A União também ali ofertou dinheiro para construir e tal. Bom, tanto a União como o Distrito Federal, juntos, estão ali oferecendo direito social à moradia. Porém, para eu ter dignidade da pessoa humana, que é o objetivo daquele direito, não adianta eu oferecer uma casa para o cidadão. Olha a complexidade do direito constitucional. Olha a complexidade do que é um direito fundamental, por exemplo. O que adianta? Como que eu vou ter dignidade da pessoa humana se ele tem habitação, mas não tem saúde? Se ali é um local que eu tenho habitação e saúde, mas meus filhos não podem estudar porque próximo dali, nem em nenhuma localidade, me é ofertado, por exemplo, uma escola para que eu possa estudar. Então, como eu posso dizer que eu tenho aquele direito lá assegurado no artigo 1º da Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana, se a minha vida não é digna? Portanto, o direito constitucional é um feixe de direitos que terminará, que esse conjunto de normas, por reger o Estado. E mais, ele não só rege o Estado, como ele serve, inclusive, de proteção do cidadão contra o próprio Estado.
Quando eu dou limites ao Estado, imponho ao Estado algumas obrigações. Imagina, por exemplo, se a proteção à propriedade não existisse na Constituição Federal e o Estado, a qualquer tempo, pudesse se usurpar da propriedade alheia sem qualquer fim. Não, aqui eu sou Estado, eu sou maior do que todos vocês e agora eu estou precisando da casa de João. Para quê você quer a casa de João? Ah, não, eu quero a casa de João porque eu acho que eu vou botar um ministro para morar lá porque é melhor do que aquela casa que eu deixei para o meu ministro. Ou seja, haveria abuso do Estado. Então, como vocês podem observar, a própria Constituição Federal ela vem a conceder limites. Isso, historicamente, no Brasil, vou relatar aqui um fato. Quando a família real estava para vir para o Brasil, as melhores casas que existiam naquele momento, elas foram vistoriadas para ver qual delas poderia eventualmente servir para a família real, principalmente na cidade de Petrópolis. E aí eles colocavam naquela casa a seguinte iniciativa, PR, que era de príncipe regente. E aí o brasileiro, desde aquela época, os brasileiros já usavam dessa lógica da brincadeira como forma do bom astral brasileiro como forma de enfrentar o sofrimento da sociedade. Então, por exemplo, num momento como esse, eles diziam que não era príncipe regente, o brasileiro já dizia, para de roubar. E era isso que iria acontecer, porque, na verdade, eles estavam a olhar as casas para ver qual a melhor para eles usurparem-se daquele imóvel para a família real morar. Por isso que, ao invés de ler PR como príncipe regente, o brasileiro, já com o seu bom humor natural, dizia que aquilo ali, o PR, era pare de roubar. Enfim, então veja que essa história fazia parte, isso já está presente na nação brasileira desde sempre. E aí, se eu não tenho a Constituição Federal não apenas nos concedendo direitos, mas também nos concedendo garantias, inclusive contra o próprio Estado, este cidadão brasileiro, efetivamente, ele correria o risco, se não tivéssemos uma Constituição, principalmente a Constituição cidadã que nós temos, com toda essa natureza social que se faz presente na Constituição Federal de 1988, muitas vezes o próprio Estado poderia se apropriar ou abusar de seus direitos contra o próprio cidadão. Daí a relevância que nós temos em relação a essa lógica constitucional. Muito bem. Então, o que é a Constituição Federal? A Constituição Federal nada mais é do que um conjunto de normas que regem um Estado, que pode ser ou não codificadas. Por que pode ser ou não codificadas? Porque existem também as constituições consuetudinárias. O que são isso? Aquelas constituições que têm origem nos costumes. A Inglaterra sempre valorizou muito, deu valor bastante aos costumes. E exatamente por isso, eles não enxergavam a necessidade de uma Constituição codificada, ou seja, que constasse um documento escrito. Por quê? Por quê? Porque eles acreditavam na força da sociedade e no respeito aos costumes que pairavam sobre aquela sociedade, que pairam sobre aquela sociedade, na verdade. Então, vejam, a Constituição, conforme nós vimos dizendo em sua definição conceitual, é um conjunto de normas que irá regulamentar o Estado, ou seja, oferecer regras, as mais importantes, lá de cima, de forma geral. É claro que o papel da Constituição Federal não é entrar em detalhe, porque para isso existem as leis ordinárias, as leis complementares, que estão aí para estabelecer pontualmente, no caráter mais detalhado, quais são as regras da sociedade brasileira. Mas no caráter amplo, ela vai estar na Constituição Federal. E aí o conceito continua. Como um documento codificado ou não codificado, que já havíamos falado, que enumera e limita os poderes e funções de cada entidade pública. Limita, como eu estava falando, para evitar que o próprio Estado vinha a se usurpar de direitos que são indispensáveis ao cidadão. E aí é que a gente diz, ao limitar esse alcance do próprio governo, a maioria das constituições garante os direitos para as pessoas. Não é possível que as pessoas tenham liberdade se o Estado for absoluto. Não é possível que eu possa falar em dignidade da pessoa humana com a intervenção do Estado acima daquilo que um cidadão pode suportar. Qual que é, então, a abrangência da própria Constituição Federal? Bom,
A sua abrangência envolve o quê? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A União é o status maior e, como o Brasil adotou a forma federativa, os seus estados eles têm autonomia administrativa, financeira e política. O que eles não têm é soberania, porque somente a União é soberana. Nós temos também a nossa realidade, que é a do Distrito Federal, que eu diria até que é uma situação híbrida entre aquilo que nós tratamos como município e aquilo que nós tratamos como Estado. E para entender o que eu chamo de situação híbrida, quando eu estou discutindo, por exemplo, a matéria tributária, e que eu trato do Distrito Federal, o Distrito Federal ele tanto tem direito a cobrar e a receber os impostos municipais como estaduais. Significa dizer que aqui no Distrito Federal todos nós pagamos IPTU e ISS, que são impostos na forma da Constituição Federal, exclusivamente dos municípios, mas ali vem escrito e do Distrito Federal. E assim como o Distrito Federal também recebe, por exemplo, o ICMS, que lá na Constituição Federal está dito que é um imposto estadual e do Distrito Federal. Ou seja, estou dando o exemplo do tributo, que faz parte dos nossos dias, somente para que vocês possam perceber que o DF ele inclui, ele na sua organização, no seu contexto legislativo e no seu bojo estrutural, ele abrange não apenas alguns direitos que são inerentes tipicamente de Estado, como também direitos que são próprios dos municípios. Quer um outro caso? Quem tem lei orgânica são os municípios. Os estados têm Constituição. No caso do DF, a gente tem lei orgânica do Distrito Federal. Exatamente porque a nossa Constituição, diferente do Estado de Goiás, que tem a Constituição do Estado de Goiás, ela é tratada como uma lei orgânica, porque ela tem característica de Constituição do Estado e característica de legislações de município, pelo seu nível de detalhamento, que se aproxima de regras municipais. Nós não temos, nos estados, nós temos as assembleias legislativas e nos municípios nós temos as câmaras municipais. No DF, nós temos os deputados distritais e nós temos a Câmara, a CLDF, que é a Câmara Legislativa do Distrito Federal, e não as assembleias estaduais e nem a Câmara de Vereadores. Olha só, município, Câmara de Vereadores. Estados, Assembleia Legislativa. Distrito Federal, Câmara Legislativa do Distrito Federal. O nome é próprio e teria que ser próprio porque é uma situação sui generis. Ele tem regras de Estado e regras de município. Ele abrange o papel dos dois em um só Estado. O nosso governador faz papel de prefeito, ele constrói ruas, praças, avenidas. Simultaneamente, ele exerce o papel de um governador, com característica de quem gera o Estado, traz divisa, traz rendas. Esse é o papel de um governador aqui no Distrito Federal. Essa situação híbrida que ele se encontra. Bom, aqui nós precisamos também de, inicialmente, ter uma lógica da conceituação do que seja uma república. República vem do latim res. Res quer dizer coisa. Vejam, por exemplo, o direito no Brasil que regulamenta o direito de propriedade é o direito das coisas. Por isso que é assim chamado, dentro do próprio Código Civil, seguindo essa lógica, a propriedade era tratada originalmente com a figura de res. E por que propriedade? Porque todo poder não emana do povo, então a república ela é uma coisa pública, é uma coisa de todo cidadão. Né? Dentro de sua estrutura política do Estado, ali se estabelece a própria forma de governo que o Brasil adota, que é uma república. Poderíamos ser muitas outras, poderíamos ser uma monarquia, por exemplo. No Brasil, o nosso sistema de governo é presidencialista. Nós adotamos o presidencialismo, onde um determinado presidente ele é eleito pelo povo, né? Ou por seu representante, conforme o caso, se a eleição for direta é pelo povo, se for indireta é pelo representante do povo, com um mandato, no caso do Brasil, atualmente de 4 anos, podendo ser eleito uma única vez. Então, isso significa dizer que no Brasil se adotou
o presidencialismo. Mas poderia ser o parlamentarismo, que, diferente do presidencialismo, onde os poderes são autônomos, né? O executivo e o legislativo são independentes entre si, seja o poder executivo, seja o poder legislativo, inclusive o próprio judiciário, eles são, por característica, eles são independentes entre si, né? Com base na igualdade dos poderes que vem da tripartição clássica do Montesquieu. Se nós adotássemos o sistema parlamentarista, nós não tínhamos essa lógica, porque aí eu diria que os poderes seriam interdependentes e não independentes entre si. Aqui eles são independentes entre si, eles têm suas caixinhas, cada um em sua caixinha. Se fosse o parlamentarismo, eles estariam interdependentes, eles estariam interligados, né? E no caso, provavelmente eu teria um rei, se fosse monarquia, ou um primeiro-ministro, se fosse o caso da realidade do Brasil. Até porque, apesar da gente ter uma família imperial, nós não podemos dizer que no Brasil nós temos uma monarquia, por causa do nosso sistema. Tanto assim que a gente não tem um poder moderador, nós só temos executivo, legislativo e judicial. Ah, mas eu já estive em Petrópolis, visitei o palácio, ouvi dizer que os Orleans e Bragança, alguns ainda moram no Brasil. Sim, nós não estamos discutindo que existe uma família imperial no Brasil e talvez até do Brasil. O que nós estamos, tanto que, inclusive, em Petrópolis, muitos moradores chegam a pagar o foro imperial. É como se fosse uma parcela para os moradores daquela cidade manterem a família imperial que um belo dia esteve aqui no Brasil. Mas isso não significa dizer que nós temos uma monarquia em nosso país. Então, sintetizando o que nós estamos a falar, como forma de governo no Brasil, nós temos a monarquia ou a república. No caso do Brasil, nós temos a república. Como sistema de governo, nós poderíamos ter parlamentarismo ou presidencialismo. No nosso caso, nós adotamos o presidencialismo. Como regime de governo, eu poderia ter o regime de governo totalitarista e poderia ter o regime de governo democrático. No caso do Brasil, nós adotamos o sistema democrático. E como forma de Estado, nós adotamos o Estado federativo, mas poderíamos ter adotado o Estado unitário, como se o Brasil fosse um único Estado gerido pelo seu presidente. Mas nós o adotamos por ter um Estado federativo, cujos estados que compõem esta federação, que é o Brasil, eles têm a sua autonomia, eles têm o seu próprio poder executivo, o seu próprio poder legislativo, eles têm o seu próprio poder judiciário. Não é? Vamos discutir um pouquinho sobre a própria estrutura da nossa Constituição Federal. A Constituição Federal ela é basicamente dividida em 3 partes. Ela tem o seu preâmbulo, o seu corpo, que é dividido em 9 títulos, e o ADCT. ADCT são atos de disposições constitucionais transitórias. Vou começar até de trás para frente. O que são atos de disposições transitórias? São aquelas normas que são estabelecidas exatamente para regulamentar a transição entre uma lei anterior e uma lei nova. Quando se criou a Constituição Federal de 88, nós tínhamos uma Constituição antes dela. E nós precisávamos de um período para a sociedade se adaptar à nova regra e precisávamos de uma regra de como que seria essa transição. Esse papel é da DCT. O preâmbulo, ele não tem força de lei, mas estabelece princípios. Por exemplo, quando a gente cuida do Brasil, todos nós sabemos que o Brasil prega em sua Constituição Federal a regra da liberdade de religião. Ter liberdade de religião significa dizer que o cidadão, inclusive, possui liberdade para não ter nenhuma religião, para nem acreditar em Deus. Porém, o nosso país é um Estado cristão, apesar de laico. Por isso mesmo é que lá ele fala de Deus, no preâmbulo da Constituição Federal. Mas quando você vai para os aspectos legais, ele vai afirmar que tratamos de um Estado onde se prega a liberdade de religião. Não é a liberdade para a escolha de uma religião, é a liberdade para ter ou não uma religião. E depois que você escolhe ter uma religião, aí sim você vai escolher que religião você quer. Aí você está
já pode ver que a amplitude desta lógica é muito maior do que o simples fato de se dizer que o Estado brasileiro possui uma liberdade de escolher religião. O Brasil se permite, inclusive, escolher não ter religião. Nós somos livres a esse ponto. E o seu corpo são os capítulos ao qual, os seus 9 títulos, ao qual a nossa Constituição Federal ela é subdividida. Então, já falamos aqui rapidamente do preâmbulo, né? Que trata de forma geral de como é a lógica da Constituição Federal. Né? A natureza jurídica do preâmbulo, é importante dizer, quanto à sua relevância jurídica, ela é irrelevante juridicamente, até porque ela não tem força de lei. Né? Então, o preâmbulo situa-se no domínio da política e não da jurídica, da regra jurídica. Então, ela é uma regra muito mais política do que jurídica. Ela tem eficácia plena, tem a mesma eficácia jurídica das normas constitucionais, sendo, porém, apresentada de forma não articulada. Ela não tem capítulo, não tem divisão. E ela termina por ter, é óbvio, uma relevância jurídica indireta, porque, uma vez que ela é principiológica, não é possível se afastar de uma característica da Constituição Federal que consta em seu texto. O próprio STF ele já diz que ele não se situa no âmbito do direito, mas no âmbito do domínio da política, refletindo uma posição ideológica da Constituição Federal. Olha só. No próprio preâmbulo, como eu estava dizendo para vocês, ele fala: a inovação de Deus no preâmbulo da Constituição Federal é uma norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais e na lei orgânica. Ou seja, ele seria obrigatório? Não. Por que eu não posso impor que os estados e os municípios, quando criem suas normas, falem de Deus? Olha, aí é que a gente vem a lógica da liberdade de escolha. Se nenhuma religião é oficial no Brasil, por que eu posso impor a religiosidade aos estados e municípios? Exemplo concreto, a Constituição do Acre, do Estado do Acre, ela não fala de Deus em seu preâmbulo. Exatamente por quê? Ou provavelmente por quê? Porque eles entendem que se a Constituição Federal, não no seu preâmbulo, mas no seu texto geral, ela diz que no Brasil nós temos a liberdade de religião, não haveria qualquer razão para o Estado delimitar e falar de Deus, porque a liberdade, inclusive, para não se crer em Deus. Aqui é óbvio que nós não estamos falando daquilo que nós pensamos, mas sobre o aspecto meramente jurídico do que aquilo significaria. A DCT, que eu estava falando com vocês. A DCT são as normas constitucionais com a mesma hierarquia da própria Constituição. Quando a Constituição foi promulgada em 88, a DCT contava com 70 artigos. Hoje já possui mais de 100. Eles não são numerados e nem é dividido em capítulos. A finalidade da DCT, como nós já falamos, é estabelecer regras de transição entre o ordenamento jurídico novo e o antigo. Procura-se evitar conflito entre normas na Constituição anterior, exatamente porque é possível que a Constituição nova estabeleça regras diversas daquelas que existiam anteriormente. Vamos lá. Todos acompanhando até aqui? Alguma dúvida, algum questionamento? Posso avançar? Bom, que são direitos e garantias fundamentais? Os direitos fundamentais nada mais são do que um instrumento jurídico de proteção do indivíduo em face do Estado. Nós dizíamos isso hoje no começo de nossa discussão, na nossa introdução à nossa aula. Por quê? Exatamente para evitar que o Estado venha a não afetar o direito do cidadão e, simultaneamente, permita-lhe ter o mínimo necessário, que é aquilo que é previsto todas as vezes que a gente fala do artigo 6 da Constituição Federal, que é assegurar a vida digna ao cidadão, ou seja, a dignidade da pessoa humana. Então,
de uma forma ou de outra, eu asseguro os direitos individuais para proteger o Estado, o direito à vida, por exemplo, né? A proteção ao nome, a proteção à dignidade da pessoa humana, à vida privada, que eu estou falando de direito de personalidade, ali assegurado na Constituição Federal, mas, simultaneamente, eu estou falando de direito ao trabalho, direito à saúde, direito à educação, claro que no diâmetro de uma segunda geração de direito, porque o direito fundamental de primeira geração, são os direitos individuais e coletivos que estão lá no artigo 5º da Constituição Federal. Lindo artigo 5º, talvez um dos artigos mais bonitos de nossa Constituição. Somente recapitulando, se de um lado os direitos individuais e coletivos eles asseguram e seguram como uma espécie de proteção do indivíduo em face do Estado, enquanto direito fundamental de primeira geração, os direitos sociais eles figuram como direitos que servem para assegurar o mínimo necessário a uma vida digna de um determinado cidadão. Né? Para além disso, eu tenho os direitos da nacionalidade, os direitos políticos e os direitos partidários, né? Dentro da abrangência daquilo que é a Constituição Federal. Então, repetindo, em seu artigo 5º, dentro dessa abrangência do que seja o direito, eu vou tratar dos direitos e deveres individuais e coletivos, muito mais focado na lógica, não só daquilo que é direito do cidadão, mas também da proteção do cidadão em relação ao próprio Estado. Né? Dando um exemplo, que nós usamos recentemente, se o direito de propriedade, a propriedade não fosse assegurada na Constituição Federal, um determinado município do Brasil diz, estou precisando ampliar minha rede de educação, acho que vou pegar a casa daquele cidadão ali, que é a melhor casa da cidade, e vou botar para ser uma escola pública. Já está pronta, já tem banheiro, tem jardim. Olha que beleza! O Estado, sem gastar nenhum real, vai expropriar aquele cidadão e usar a sua casa para o fim que ele bem provier. Então, veja que isso traria ao cidadão brasileiro um nível de insegurança jurídica gigantesco. Por isso é que a Constituição Federal vai lá e diz que o direito da propriedade é um direito assegurado na Constituição Federal. Óbvio, nenhum direito é absoluto em face do interesse da coletividade ou de outros direitos que assim se impõem. Vejam vocês, o direito à propriedade ele é assegurado na Constituição Federal. Mas, simultaneamente, quando você pega a Lei 8.009 de 1990, que trata da impenhorabilidade do bem de família, ou seja, da proteção ao bem ao qual a família reside, a casa onde a família reside, o imóvel onde a família reside, a própria 8.009/90 traz ali uma série de exceções onde o bem de família de um cidadão pode vir a ser executado lá no seu artigo 3º. Estou falando isso somente para mostrar que, embora eu fale de proteção, de um direito fundamental, que é o direito à propriedade, eu mostro para vocês que não são direitos absolutos. Né? Então, por exemplo, uma das hipóteses que me causa até uma certa angústia, mas que está lá, previsto na Constituição Federal, é que a fiança locatícia ela é uma das hipóteses para a execução do próprio bem de família. Ou seja, se o cidadão se torna fiador do seu amigo num contrato de locação, a sua propriedade pode ser retirada para ser vendida e paga o aluguel daquele amigo que você foi fiador. Quando o aluguel é uma fiança locatícia de imóvel residencial, não comercial. Mas vejam, há uma possibilidade de se perder a casa onde se mora. Logo que saiu esse artigo, aquilo que saiu essa lei, como não era a norma que estava na Constituição Federal, o que é que a sociedade imediatamente indagou ao Supremo? Supremo, como é que é isso? Você está lá dizendo que a propriedade é inviolável? O direito de propriedade é garantido na Constituição Federal? Então, como é que você está dizendo que pode executar o bem de família? Esperem. Quando eu faço de fiança locatícia, eu estou facilitando o contrato de locação, porque isso dá segurança ao locador de alugar o imóvel, porque ele sabe que ele já tem uma garantia que é o próprio bem de família de seu fiador. Não apenas a assinatura de um fiador no contrato, mas mais que isso. Se o locatário não pagar, eu posso tomar, inclusive, eu posso não só executar o fiador, mas tomar a sua própria casa onde ele mora. Isso facilitou, num certo momento, os contratos de locação no Brasil. Por quê? Com a ampliação das garantias, mais pessoas conseguiam botar os seus imóveis no mercado.
para serem alugados. É evidente que, com o passar dos anos, as pessoas se preocuparam com isso e deixaram de querer ser fiador e passaram a ter novos instrumentos para a fiança. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se eu facilito a locação, eu facilito o direito à moradia. Então, olha como a Constituição Federal ela é interpretada. Se eu facilito o acesso de um cidadão à moradia, eu também estou garantindo o direito social do cidadão de morar, que é um direito fundamental, previsto na Constituição Federal, evidentemente de segunda geração. E o direito à propriedade, ele não foi mitigado. Mas lembre-se de vocês que o direito fundamental que está na Constituição Federal é a moradia, e não a propriedade sobre o imóvel. E é dessa forma que a Constituição Federal é interpretada. Ela é interpretada no seu contexto geral, com respeito aos seus princípios, às suas normas, sem que tenha conflito. Pode até, aparentemente, existir um conflito, mas aí é papel do Supremo esclarecer qual é a verdadeira interpretação daquela Constituição Federal. Então, os direitos fundamentais estão restritos ao artigo 5º? Essa é a primeira pergunta que se faz. Evidentemente que não, porque ali é um rol exemplificativo. Então, eu não posso dizer que os direitos fundamentais, seja ele de primeira, segunda, ou até mesmo de terceira geração, estão restritos ao artigo 1º, do artigo 5º ao 17 da Constituição Federal. A própria STF já afirmou que o artigo 150 da Constituição Federal também é direito fundamental. Então, ele trata ali da limitação ao poder de tributar do Estado, como uma forma de garantia aos contribuintes. Então, veja, lembra que eu falei lá no começo que os direitos fundamentais ele existe também como uma forma de proteção do cidadão contra o próprio Estado, para evitar que o Estado abuse dele? Então, não está nem no artigo 5º, nem no artigo 17, que seria, em tese, onde estavam direitos fundamentais dali de segunda e primeira geração. Eu estou falando de geração de direitos, só esclarecer uma coisa para vocês. Hoje existem direitos fundamentais em toda a doutrina, não na lei, mas chamados direitos fundamentais de terceira geração, que são direitos solidários, humanitários, de um cidadão para com o outro. Por exemplo, o direito ambiental. Hoje ele é tratado como direito fundamental. Não é de primeira, não é de segunda, mas é de terceira geração. São direitos muito mais solidários do que direitos da natureza dos primeira e segunda geração. E isso é natural. O direito à vida é um direito fundamental. A proteção à personalidade e a dignidade da pessoa humana são direitos fundamentais, inclusive de primeira geração, porque eles são altamente relevantes para a vida de um cidadão. Por isso, eles são tratados em critério de geração, que eu entendo que, apesar da doutrina dizer que é o momento em que eles nasceram, eu diria que tem duas relações, não apenas ao direito em que o momento da vida jurídica do país em que eles nasceram, mas também o momento é uma realidade fática da necessidade desse direito para a vida da pessoa humana. Se eu não respeito, por exemplo, a sua personalidade, direito ao nome, direito à vida, eu automaticamente estou tirando daquele cidadão de forma absurdamente radical a sua própria dignidade. Por isso, eu estou impedindo que ele tenha uma vida na sociedade. E assim, a proteção jurídica não poderia ser menor, teria que ser muito maior. Outra pergunta que se faz normalmente é: o direito é o mesmo que garantia? Evidentemente que não. Quando a gente fala de direito, a gente fala de prerrogativa. Ou seja, o sujeito pode exercer aquele direito se assim achar conveniente. Ele está previsto no ordenamento jurídico como uma disposição que declara aquilo que lhe é direito. Ou usará se você entender que vale a pena ou não. Já a garantia, ela existe para que os direitos sejam realizados em sua totalidade. Então, a finalidade da garantia é exatamente assegurar direitos. Por exemplo, se o cidadão ele foi injustamente preso, eu tenho um HC, o habeas corpus, para quê? Porque violado o direito, eu tenho um remédio jurídico que vai garantir o direito. Se eu tenho uma autoridade pública que está abusando de sua competência e sufocando um cidadão, ele vai entrar e ele tem um direito líquido e certo que uma autoridade pública não está lhe permitindo ter,
eu vou entrar com o mandato de segurança, que é um remédio jurídico constitucional, lá previsto na Constituição Federal, né? Por isso constitucional, esse remédio jurídico, que vai garantir o exercício pleno do meu direito. Por isso que ele é uma Constituição também garantista, protegendo o cidadão do próprio Estado. Direito não se confunde com garantia. Como eu estava falando, dos remédios jurídicos, somente para ajudar vocês a lembrar, primeiro deles, habeas corpus, né? Ação judicial que tem como objetivo proteger o direito à liberdade de locomoção lesada ou ameaçada por ato abusivo da autoridade pública, de uma autoridade. Lembre-se sempre que eu não preciso estar preso para exercer o direito de mandato de habeas corpus, que eu posso ter um habeas corpus preventivo. Ou seja, a simples ameaça ao direito já permite ao interessado buscar o Poder Judiciário para assegurar a ameaça à sua liberdade. O mandato de segurança, que nós também comentamos e usamos agora como exemplo, ele tem como finalidade resguardar direito líquido e certo, que não é amparado nem por habeas corpus, nem por habeas data, que seja negado ou mesmo ameaçado por alguma autoridade pública no exercício de sua atribuição. Por isso, sempre que se busca um mandado de segurança, eu tenho que identificar quem é a autoridade coautora. O habeas data é uma ação, isso é muito interessante, o habeas data, né? Porque ela acessa, é ela que permite ao cidadão exercer o seu direito de informação. Né? Então, é ele que nos permite ter acesso a bancos de dados, a fichários, a registros dos bancos de dados governamentais de caráter público. E, por fim, eu tenho um mandato de junção, que é um remédio jurídico cabível para conferir efetividade a direito fundamental subjetivo, cujo exercício foi impedido em razão da ausência de uma norma. Vejam, por exemplo, a Constituição Federal já previa o exercício do direito do consumidor. Estava lá prevendo, num artigo específico, o direito do consumidor. Mas ele mesmo dizia, conforme lei complementar, que irá regulamentar. Ora, se eu não tivesse, enquanto eu não tivesse o Código de Defesa do Consumidor, que saiu a Lei 8.078 de 1990, ou seja, ele demorou aproximadamente 2 anos após a promulgação da Constituição Federal para existir, em que pese esse direito seja assegurado constitucionalmente, o seu exercício estava dependendo de uma lei complementar. Se o poder, naquela época, os deputados, os senadores, não cuidassem de elaborar essa norma, evidentemente, a sociedade poderia manejar o mandato de junção para obrigar aqueles deputados a regulamentar. Pasmem, o próprio mandato de junção ainda hoje prescinde de uma lei complementar para melhor regulamentá-lo, coisas que a gente tem dificuldade para explicar dentro do sistema legislativo brasileiro. Bom, eu comentava também com vocês hoje na introdução desta aula sobre a diferença, com licença, sobre a diferença entre direito fundamental e direitos humanos. Na verdade, não há diferença. Por que não há diferença? Simplesmente porque eles objetivam literalmente a mesma coisa, a proteção do ser humano frente ao Estado. Bom, então, em que momento eu posso encontrar alguma diferença, já que eles têm nomes diversos? Simples. Os direitos fundamentais são previstos na própria Constituição Federal, enquanto os direitos humanos estão previstos nas normas de caráter internacionais, tratados, convenções internacionais, dos quais o nosso país se torna signatário. Evidentemente que eles ganham muito mais força, conforme já dito, quando eles são recepcionados pelo nosso Congresso Nacional. Quem são os destinatários dos direitos fundamentais? A resposta é clara. O próprio artigo 5º, no seu preâmbulo, já diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do Brasil a inviolabilidade de quê? Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ora, então, os destinatários são todas as pessoas, todos os brasileiros e os estrangeiros que residem no Brasil. Essa é a abrangência desse direito. Esses são os destinatários dessa norma. Vejam que aí ele não define brasileiro, não diferencia brasileiro nato de naturalizado.
O que é isso? Brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Brasileiro nato é aquele que nasceu no Brasil. E o naturalizado é aquele cuja a naturalidade encontra-se em outro país, mas eles hoje são cidadãos brasileiros que cumpriram algum requisito legal e ao exercer o seu direito de pedir a sua nacionalidade, eles receberam a nacionalidade brasileira. Exemplo, eu nasci em Ilhéus, então eu sou um brasileiro porque sou baiano, e como tal eu nasci no Brasil. Então, minha naturalidade, ela é brasileira. Porém, como eu tenho a minha origem em Burgos, na Espanha, por questão de descendência direta, meu avô, por conseguinte, meu pai, e a Espanha, pela norma, os netos também teriam direito antigamente, hoje apenas os filhos, mas quando eu nasci, os netos tinham direito. Eu exerci o meu direito de peticionar, fui à embaixada da Espanha e requeri a minha cidadania. Então, hoje eu tenho a naturalidade brasileira, mas a nacionalidade espanhola. Isso significa dizer que eu tenho direito a voto na Espanha. Isso significa dizer que eu sou um cidadão espanhol, porque eu tenho a naturalidade espanhola. Não nasci na Espanha, eu nasci no Brasil, mas eu tenho a nacionalidade de um espanhol. Veja, a pergunta que se faz é: o estrangeiro que não reside no Brasil não tem direitos fundamentais no Brasil? O que é que eu quero dizer? Um irmão, um argentino, né, Los Hermanos, como nós costumamos chamá-los, né, carinhosamente no Brasil, passam muitas férias, principalmente nos estados do sul brasileiros, especificamente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mais do que o Paraná. A Ilha do Mel já é hoje descoberta também por eles, mas no verão, no sul do Brasil, a gente vê muito mais Santa Catarina e um pedacinho do Rio Grande do Sul. Mas se eu pensar no estado onde eles mais passam férias, seria o estado de Santa Catarina, Jurerê, aquela região ali. Bom, então esse argentino está aqui de férias. Então essa é a pergunta. No Brasil, lá em Santa Catarina, a pergunta que se faz no aspecto geral: esse estrangeiro que não reside no Brasil, ele tem ou não direito fundamental? Não. A doutrina e o próprio STF já decidiu que o estrangeiro que não esteja no território brasileiro, mesmo que não sejam residentes, eles têm os seus direitos fundamentais assegurados, somente os direitos fundamentais. Por que razão que eles têm o seu direito fundamental assegurado? Porque imagine, eu poderia matar um estrangeiro no Brasil, porque o direito à vida deles não seriam assegurados. Daí essa lógica. Segunda pergunta: e as pessoas jurídicas? As pessoas jurídicas que estão estabelecidas no Brasil, União, Estados e municípios, são pessoas jurídicas de direito público interno. Uma loja é uma pessoa jurídica de direito privado. Uma fábrica, uma empresa, ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Essas pessoas jurídicas, elas não possuem proteção, não têm direito a ter a Constituição Federal lhe assegurando os direitos fundamentais. Na verdade, elas são pessoas criadas por uma ficção jurídica, por isso que são chamadas de pessoas, porém jurídicas, e não pessoas naturais como nós, mas elas têm sim, têm o direito a uma proteção jurídica. Por quê? Claro que eu tenho que olhar aquele direito que é compatível. Por exemplo, direito à vida. Uma loja não tem direito à vida porque ela não tem vida. Mas se você pensar na proteção ao nome da loja, ela tem direito à proteção, tanto sim que um não pode usar o mesmo nome que o outro. Então, ela goza de proteção. Hoje, inclusive, a súmula 227 do STJ já permite dano moral contra a pessoa jurídica. Tá vendo como a sua honra e a sua imagem são protegidas? Então, por analogia, a Constituição, os tribunais e a própria doutrina já concedem, inclusive às pessoas jurídicas, a proteção dos direitos fundamentais. E, como eu disse para vocês, que a Constituição Federal, lá atrás nós falamos isso, quando trata de direitos e garantias fundamentais, ela termina por proteger o próprio cidadão contra o Estado. Nós, quando falamos das cláusulas pétreas, ou seja, aquelas cláusulas que não podem ser modificadas na Constituição Federal, ou seja, se eu quero modificar uma cláusula pétrea, eu tenho necessariamente que criar uma nova Constituição e revogar a anterior.
Eu tenho que exercer o poder constituinte originário, que é aquele de elaborar uma nova Constituição. Para se ter uma noção do que é uma cláusula pétrea. Ela não pode ser mudada por emenda constitucional. Né? Quem são elas? E aí eu vou chegar lá onde eu quero. A forma federativa de Estado, então, para eu mudar, eu tenho que mudar. Se eu quiser que o Brasil deixe de ser uma federação, passando com que os estados deixem de ser independentes, eu tenho que mudar a Constituição Federal. O sufrágio universal, que é o voto direto, secreto e periódico e universal do cidadão. Aliás, é o maior ato de democracia que existe na legislação brasileira, porque se existe um momento, claro que todo cidadão é igual perante a lei, e perante qualquer coisa, todos nós somos exatamente iguais. Mas se existe um momento que a legislação permitiu ao rico, ao pobre, ao mais poderoso e ao menos poderoso, ter peso igual no exercício de um direito, foi o sufrágio universal. O peso do voto do rico vale um, o peso do voto do pobre vale outro, o peso do voto do poderoso vale um, o peso do voto do rico vale um. Ou seja, não tem diferença. Por isso que é o sufrágio universal. Evidentemente que todos nós somos iguais em todos os aspectos, mas muitas vezes a gente tem dificuldade na efetividade dos direitos. Vejam, por exemplo, que ainda hoje, no ano de 2023, ainda há diferença em remuneração entre homens e mulheres no mercado de trabalho. É ilegal, Palomo? Claro que é ilegal. É evidente que isso é ilegal. Mas é muito difícil para o Estado fiscalizar as empresas no Brasil. Mas ainda hoje, infelizmente, nós somos obrigados a constatar que no Brasil existem homens e mulheres exercendo funções exatamente iguais e com competências exatamente iguais, com resultados exatamente iguais, melhores ou piores, conforme a característica de cada indivíduo e não ao sexo, e não ao seu gênero. Portanto, mulheres e homens têm capacidade exatamente iguais intelectuais. O que diferencia um do outro é o seu esforço. E uma mulher exercendo uma função, muitas vezes, muito melhor do que aquele homem, no mercado de trabalho, recebendo uma remuneração inferior. É algo que nos causa indignação, mas que é uma realidade do mercado de trabalho no Brasil, do qual cabe não apenas ao Estado, mas a todos lutarem para evitar o equilíbrio desse direito, né? Ou seja, a não ofensa a esse direito. A separação dos poderes também termina por ser uma cláusula pétrea, né? A separação entre executivo, legislativo e judicial tem sido muito discutido, inclusive neste momento da República, se um poder, que é o judiciário, está interferindo no executivo e no legislativo. Vejam que, inclusive, recentemente, houve uma discussão se em dado momento não foi uma resposta do legislativo ao judiciário quando se criam limites aos poderes das decisões monocráticas. O que é isso? Decisão de um ministro sozinho e não da coletividade. É até bom que isso esclareça, que às vezes a imprensa não deixa claro que não estou defendendo o que o Congresso está fazendo, nem estou dizendo que é bom, nem estou dizendo que é ruim. Estou apenas esclarecendo qual é o teor da norma. O teor da norma está apenas dizendo que o ministro do STF, quando tratar de questões atinentes ao poder legislativo, uma norma que ele criou, coisa dessa natureza, ou seja, um poder dizendo ou desfazendo o que o outro fez, ele vai depender da aprovação dos 11 ministros. Vai depender que isso, não da aprovação, desculpa, mas que isso seja apreciado e julgado pelos 11 ministros, pela totalidade do Supremo, e não em uma decisão sozinha, que é o que a gente chama de decisão monocrática de um só ministro. E, por fim, aparecem aí os direitos e garantias individuais como cláusula pétrea. Ou seja, o direito à vida eu posso mudar? Nunca. Porque é uma cláusula pétrea lá na Constituição Federal. Os direitos fundamentais, eles possuem proteção especiais. Por isso mesmo é que eles não podem ser abolidos ou restringidos. Isso, exatamente em razão disso, é que o próprio Supremo Tribunal, em várias decisões, entendeu por considerar que todos os demais direitos também não podem ser abolidos ou reduzidos. Por isso, hoje, existe uma irredutibilidade desses direitos constitucionais, proibição de retrocesso naquilo que é uma conquista da sociedade. Então, quais são as características do direito fundamental? Fruto de uma evolução histórica da humanidade, porque, por exemplo, se você pegar a Declaração de Direitos Humanos,
pós-guerra, ela hoje reflete na Constituição Federal. Então, na história estava lá e ela foi abraçada hoje pelo aspecto legal. Se você pega, por exemplo, os direitos sociais, como o direito do trabalho, tem muita influência na história da sociedade, em momento de fome, em momento de guerra, onde esses direitos passaram a ser mais assegurados. Evidentemente que os direitos sociais eles têm muito base na Constituição, na primeira Constituição alemã. Nós vamos até, se der tempo, eu quero conversar um pouquinho rapidamente sobre isso com vocês. A irrenunciabilidade. Você não tem como renunciar um direito fundamental. Imagina, por exemplo, o direito à vida. Ah, eu não quero mais viver, não. É claro que eu não tenho como punir o suicídio por questões óbvias de ordem material. Também não posso punir a tentativa de suicídio como eu consigo punir a tentativa de homicídio, porque se eu punisse a tentativa de suicídio, eu estaria estimulando o cidadão ao suicídio, não evitando que ele se suicidasse. Mas olha só, imagine uma mãe querendo exercer o amor máximo que ela possui pelo seu filho, sabendo que seu filho precisa de um transplante de coração para viver, essa mãe vai e fala, olha, eu vou doar o meu coração porque eu não quero que meu filho morra. Isso é possível? Evidentemente que não. Por quê? Porque você não pode renunciar ao seu próprio direito à vida. Se eu não posso renunciar ao meu direito à vida, eu não posso doar para o meu filho o meu coração, porque senão eu morreria. Isso nos mostra que trata-se de um direito irrenunciável. Ele é imprescritível. Por que ele é imprescritível? Porque ele não se extingue no decorrer do tempo. Ou seja, eu nasci hoje, então eu tenho direito a nascer. Daqui a 100 anos alguém tenta contra mim, daqui a 50 anos eu estou vivo e alguém tenta agredir o meu direito à vida. É possível isso? Claro que não. Por que não? Porque o meu direito à vida, ele continua existindo, independente do passar do tempo. A universalidade, por que universal? Porque ele pertence a todos e é igual para todas as pessoas, independente de qualquer condição. O direito à vida, ele é universal. Ele não olha qualquer natureza, ele não olha qualquer característica do cidadão. Todos têm direitos iguais. Por isso, o direito fundamental, ele tem como característica a universalidade deste direito. Máxima efetividade. Esse é o principal problema. Quando a gente fala de máxima efetividade, significa dizer que o Estado está obrigado a garantir a máxima efetividade aos direitos fundamentais. Aí eu vou pegar como exemplo os direitos prestacionais. Por que prestacionais? Porque eles prescindem de uma prestação de serviço pelo Estado, que são os chamados direitos sociais, caso alguém queira ver, todos eles ali elencados no artigo 6º da Constituição Federal, né, os principais. Então, vamos pegar direito à saúde. Compete ao Estado construir UPAs, construir hospitais, UBSs, centro de atendimento ao idoso e assim sucessivamente para garantir ao cidadão o direito à saúde. Saúde pública e gratuita com os melhores sistemas que eu conheço, que é o SUS, Sistema Único de Saúde. Só que, de fato, é preciso, se a gente for analisar, será que há a máxima efetividade desse direito, como prevê a Constituição, no sentido de que todo e qualquer cidadão tem o seu direito com qualidade, com facilidade de acesso? É evidente que quem já precisou de uma cirurgia ou de um exame mais complexo, uma tomografia ou uma sonografia que esperou 4, 5, 6, 8, 10 meses, quando o seu direito fosse realizado, eu não posso falar de efetividade, porque quando ele foi exercido, muitas vezes ele já se perdeu. O cidadão que esperou 1 ano pela cirurgia antes dela chegar, ele morreu, e quando o Estado chamou, ele já estava morto. Não há efetividade desse direito, né? Então, há uma mitigação, muitas vezes, desse direito quando o Estado não consegue ofertar. Direito à moradia, direito à educação, né? É claro que o Estado tem melhorado no decorrer dos anos e tem conseguido, em alguns pontos, ampliar esse direito. Mas, na sua plenitude, nós ainda não conseguimos essa máxima efetividade dos direitos fundamentais. Complementariedade. O que é isso? Ele não pode ser interpretado sozinho. Ele tem que ser interpretado no contexto. Lembra do que eu falava no início da aula? Cada exemplozinho que a gente vai dando, ele guarda relação com a matéria, inclusive, que a gente vai ver agora, no adiantar da aula. Por isso mesmo é que a gente exemplifica para facilitar o entendimento do aluno
e que permita ele fixar a partir dos nossos próprios exemplos. O que é que eu quero dizer? Lembra que eu falava lá do direito à propriedade como um direito fundamental? Mas como ele é interpretado como um todo, e eu tenho que garantir a moradia na fiança de locatícia nos contratos de locação residencial, ou seja, aqueles que não são para fim de comércio, indústria, coisas dessa natureza, e sim para fim de moradia, eu posso tomar sua casa. Eu vou mitigar o direito de propriedade ao imóvel do fiador. Por quê? Quando eu dou uma garantia maior ao locador, eu facilito ao locatário, ou seja, ao inquilino, maior acesso à sua moradia. Então, como a Constituição Federal é interpretada não isoladamente, mas num todo, eu boto esses direitos juntos e chego a uma solução interpretativa que normalmente quem nos dá é o Poder Judiciário. Nesse caso específico, quem inclusive disse que a Lei 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, ela é constitucional, foi o STF, porque a sociedade, quando viu aquilo, disse: opa, o direito constitucional está ali. E ele fala que a propriedade é inviolável, estão violando a propriedade. Mas lá no artigo 6º, também está falando de direito à moradia. E o que a Constituição Federal garante não é a propriedade do imóvel residencial. O que a Constituição Federal tem que garantir, em primeiro lugar, é o sagrado direito a um teto de uma família. É permitir a essa família ter a sua segurança. Porque quando eu tenho moradia, moradia é um direito e ele é horizontal, ele é transversal. Vejam, se eu tenho moradia digna, eu tenho segurança para aquela família. Como pode um filho de uma criança cujos pais não têm uma casa, ele ter saúde, se ele não tem água tratada, se ele não tem acesso, se ele está sujeito a frio, a calor, a chuva, a vento, se eu não tenho direito a moradia digna, como ele vai estudar, como seu filho vai ter tranquilidade para ler o livro e fazer o exercício da escola? Então, observe que trata-se de um direito que ele por si só, ele impõe a necessidade de muitos outros direitos ao lado dele, mas que ele abrange diversos outros direitos. Então, quando eu falo do direito à moradia, obviamente ele não pode ser interpretado sozinho, ele tem que ser interpretado no bojo como um todo. Por isso que, para garantir a moradia, eu mitiguei minimamente, não muito, mas minimamente, o direito à propriedade. Concorrência. Podem ser utilizados em conjunto com outros direitos, que é o exemplo que eu acabei de colocar. Não taxatividade. O que é que significa dizer não taxatividade? Significa dizer que os rolos dos direitos fundamentais, eles não estão limitados naqueles previstos na Constituição Federal. Então, eu vou dizer que aquele rol é exemplificativo e não taxativo. Proibição de retrocesso. Isso aqui é muito importante. Olha o que eu falava no começo, que os direitos fundamentais, eles também servem como limitação, como proteção do cidadão em relação ao Estado. Vejam da magnitude do direito que nós estamos falando. Imagine um direito social como um direito do trabalho que o cidadão levou anos para conquistar, vem ali e alguém muda, por exemplo, daquele cidadão o seu sagrado direito de sustentar a sua família com o seu trabalho. Então, uma vez que é conquistado um direito do trabalho, ele não pode retroagir, ele pode ser alterado, ele pode ser modificado. Mas essa alteração, essa modificação, ela não pode caracterizar um retrocesso para o trabalhador. Limitabilidade. É um direito absoluto. Se é um direito absoluto, não existe direito fundamental absoluto. Porque se eu transformasse ele num direito absoluto, eu terminaria por um direito mitigar ao outro. Portanto, existe um limite. Olha o que eu falava para vocês, voltando ao mesmo exemplo. Direito de propriedade. Ele foi mitigado para garantir o direito à moradia. Opa! Então ele não é absoluto, porque não existe direito absoluto. Automaticamente, eu tenho que vislumbrar limites. Veja, vou dar um outro exemplo claro. Você não pode dispor de seu próprio corpo. Mas eu posso fazer transplante entre pessoas vivas quando isso não afeta a vida. Vejam,
Ao mesmo tempo que a lei diz que eu não posso dispor do meu próprio corpo, eu posso pegar um rim e doar. Como o fígado se reconstrui, eu posso doar para uma pessoa que eu amo, que eu gosto, da minha família, metade do meu fígado, porque ele se reconstrui. Então, ele não é um direito absoluto. Quando eu digo que eu não posso dispor do meu próprio corpo, a legislação teve que se adaptar e dizer, olha, não é bem assim, não posso dispor. Tem exceções. E as exceções são postas para garantir a vida de um cidadão. Tudo bem até aqui? Todos acompanhando? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui, que essa tela eu quero que vocês acompanhem mais de perto, tá? Bom, os direitos fundamentais, eles se subdividem hoje em primeira, segunda e terceira geração. Há quem diga que existe direito até de terceira, quarta geração, nós não estamos vendo isso de quarta geração, mas aí já é uma discussão doutrinária e não legal, tá? Bom, direitos fundamentais de primeira geração. Nós estamos diante de direitos negativos. O Estado, por que é negativo? Porque o Estado não tem que gerar um serviço para garantir a sua realização. Pelo contrário, compete ao Estado não interferir, não extrapolar e, principalmente, usar de mecanismos e ferramentas que possam assegurar o exercício do seu direito. Nada além disso. Ele não vai... Por exemplo, quando eu falo de um direito social, que é um direito positivo, prestacional, eu construo um hospital. Para garantir a sua liberdade, eu só preciso a sua liberdade política ou o seu direito à nacionalidade, eu só preciso, como Estado, não invadir o seu direito e dar mecanismo de proteção ao exercício desse direito. Propriedade, direito ao voto, são exemplos de direitos fundamentais de primeira geração. O próprio Estado ser liberal é uma característica de um direito fundamental de primeira geração. E sua origem histórica, por isso que eu estou dizendo para vocês que a doutrina costuma determinar a primeira, segunda e terceira geração muito mais pelo século, pelo momento da história do mundial ao qual ele nasceu. Então eles falam que a revolução, e ele vem da revolução em busca da igualdade, né? Basicamente século XVII e século XVIII. A segunda geração envolve que tipo de direito? Direito à igualdade, né? E os direitos de prestação, direitos de igualdade, perdão, são direitos prestacionais oferecidos pelo Estado. Portanto, diferente da primeira geração, a segunda geração são direitos caracterizados pela igualdade entre as pessoas. A primeira geração, estou tratando de liberdade. A segunda geração, estou tratando de igualdade. Ok? Portanto, para garantir a igualdade, eu tenho que prestar um serviço que garanta a igualdade. Direito social, direito econômico, direitos culturais. Para ter cultura, o Estado tem que prestar um serviço. Veja que tem leis de incentivo à cultura, tem os teatros, alguns públicos, né? Outros não, mas tem impostos que o Estado deixa de cobrar para assegurar a cultura. O direito social, direito à saúde, direito à educação, direito à cultura, direito ao lúdico, direito ao transporte, são direitos sociais para uma vida digna. Mas para eu assegurar o direito social, eu tenho que prestar algum serviço, eu enquanto Estado, né, que eu estou falando. Se é o direito de transporte, o Estado tem que oferecer transporte público gratuito para aqueles que não podem pagar. Logo, o direito ao transporte é um direito social que impõe uma prestação de serviço pelo Estado. Direito à saúde. Se eu estou falando que o cidadão tem direito à saúde como um direito fundamental, cabe ao Estado oferecer saúde pública e gratuita. Por isso, esse sistema gigantesco que existe no país, que é o Sistema Único de Saúde, popularmente conhecido como SUS. E aí, além dele, eu vou estar fazendo hospitais, vou estar fazendo UBS, vou estar fazendo UPA, ou seja, o Estado vai contratar médico, vai contratar enfermeiro, vai contratar nutricionista, laboratório de análise clínica com seus respectivos farmacêuticos. Para quê? Para assegurar ao cidadão o direito fundamental à saúde. Se eu estou falando de educação, da mesma forma, construir escolas, universidades, institutos
e contratar seus tais, que são os técnicos administrativos educacionais, contratar os professores, contratar os terceirizados, que vão oferecer segurança, que vão oferecer serviço de cooperagem, que vão oferecer serviço de limpeza, porque todos esses serviços juntos prestados é que nos permitirão ensino de qualidade. Não existe ensino de qualidade sem professor, da mesma forma que não existe serviço de qualidade sem os técnicos administrativos educacionais. Ou seja, nunca terei um ensino de qualidade se eu não tiver um sujeito na biblioteca trabalhando e dando qualidade e permitindo ao meu aluno estudar no ambiente correto, com a prestação de serviço adequada, com a organização do livro na forma da lei. Não existe educação se eu não tiver o cidadão lá do registro acadêmico, se eu não tiver o cidadão dos recursos humanos. Portanto, também não tenho se eu não tiver a pessoa que faz a segurança, que no nosso caso era terceirizado, se eu não tiver a pessoa que faz a limpeza. Todos eles são fundamentais e têm que ser prestados ao Estado, ao cidadão pelo próprio Estado, de forma pública e gratuita para aqueles, no mínimo, para aqueles que não, no mínimo, para aqueles que não podem pagar. Mas é um direito universal, né? E complexo, porque envolve vários direitos. Ele vem de onde? Historicamente, a segunda geração, ele vem dos movimentos proletariados, como a gente falava, luta dos trabalhadores, enfim, por igualdade, enfim. Datado do século XIX, início do século XX. Habitação e assim sucessivamente. Veja como a habitação é um direito social que se relaciona ao próprio direito do trabalho, por isso estão juntos. Quando o mundo era rural, todos que conhecem um pouquinho da história, que se prestam a ler a história, as poucas pessoas viviam na cidade e a maior parte das pessoas viviam na zona rural. Na hora que há essa migração da zona rural para a zona urbana, o direito de habitação explode. Por quê? Porque muitos cidadãos não tinham uma casa digna para botar as suas famílias, mas eles foram jogados para a cidade porque ali, em tese, teriam mais empregos, principalmente a partir da Revolução Industrial. E os direitos fundamentais de terceira geração, professor? Vejam, direito fundamental de primeira geração, nós falamos de liberdade. Direito fundamental de segunda geração, nós falamos de igualdade. Direito fundamental de terceira geração, nós vamos falar de fraternidade. Direito ao meio ambiente sadio, direito à paz. Olha agora o direito à paz. Nós estamos com uma guerra na Ucrânia, com a Rússia, então podemos dizer que parte da Europa pode estar em guerra, está em guerra. Nós então vamos para os países árabes, nós vamos para Israel e vamos para a Palestina, está em guerra, pode explodir a qualquer momento uma guerra ali que se amplie a esses dois países. Né? E nós estamos agora com um risco iminente de uma guerra aqui na América do Sul, Guiana e Venezuela. A paz depende de fraternidade. Desenvolvimento do direito do meio ambiente depende de todos. Vejam como depende de todos. Desde ações simples do tipo o cidadão que deposita o seu lixo na rua, que entope as galerias e cujos os lixos jogados na rua terminam nas bacias de retenção de água, poluindo naturalmente todos os rios do Brasil. Se não há fraternidade, eu não olho ao outro como meu irmão, eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Inclusive, como eu entubo a galeria de água, vem uma enchente e o cidadão que mora naquela rua acaba sofrendo todas as consequências da enchente. E é porque o Estado não limpou a galeria? Muitas vezes não. O Estado fez a limpeza do esgoto 2, 3 vezes no ano, mas o cidadão pegou o seu lixo e jogou dentro daquela galeria. E quem vai sofrer a consequência? Toda a sociedade. Mas quem tem lógica de fraternidade, de irmandade, de que todos somos iguais, que todos somos irmãos, não joga lixo ali, porque ele pensa no outro. Quando o cidadão pega o seu carrão bonito e para na frente, na vaga destinada a pessoas com limitação ou sem mobilidade, cadê a lógica da fraternidade? Cadê a lógica da solidariedade? Quando o cidadão para em frente a uma rampa com o seu carro, cadê a fraternidade? Então, de que direito nós estamos falando nessa terceira geração? Direito do consumidor, direito ao patrimônio histórico e cultural. Né? É
todo direito que envolve a humanidade como um todo. Né? A proteção ao patrimônio histórico, a proteção ao patrimônio cultural. Ontem eu estava vendo uma matéria dizendo que todo mês, constantemente, era muito comum no Rio de Janeiro recolocar o óculos do Carlos Drummond de Andrade na orla do Rio de Janeiro, que as pessoas quebravam e arrancavam o óculos da imagem dele. Se não houver fraternidade, não é possível haver cultura. A pichação, cidadão que vai lá com spray, ou que destrói um monumento histórico, cadê a fraternidade? Senhores, eu espero que vocês tenham tido a possibilidade de ter uma noção bem interessante do que sejam os direitos fundamentais. Nós tivemos hoje uma introdução à própria Constituição Federal, conhecemos o seu sistema de funcionamento e, principalmente, podemos discutir aquilo que nós tratamos como direitos fundamentais assegurados na nossa própria Constituição Federal. É um trabalho extremamente interessante e, principalmente, essa possibilidade de estarmos aqui discutindo um pouco daquilo que é a formação do nosso país. Porque é a lei maior. É a lei maior que rege a nossa nação. Eu espero que a gente tenha alcançado o nosso objetivo na aula de hoje, no sentido de permitir a vocês, apesar de que está num texto, mas na hora que a gente vem aqui e dá uma explicação, isso está no vídeo, isso está no texto do nosso programa. É verdade, lá no NAP. Mas nesse momento a gente está tendo a oportunidade de dialogar com vocês para trazer a vocês uma melhor experiência acerca do direito constitucional. Então, primeiro eu estou abrindo aqui para qualquer abordagem, qualquer pergunta relacionada ao que foi falado, para que nós possamos avançar um pouco mais. E agradecer a presença de cada um dos senhores que estão aqui conosco acompanhando a aula. Agora, nesse momento, está franqueada a palavra aos senhores. Eu diria que esse silêncio absoluto pode ser interpretado como consentimento tácito ou pode ser interpretado no sentido de que todos compreenderam aquilo que foi falado. Eu prefiro ficar com a alternativa B, porque o consentimento tácito é aquilo que quem cala consente, ou seja, quer dizer que todos estão concordando comigo que, como que eu falei, ninguém tem dúvida e ninguém diverge daquela informação técnica que foi passada aos nossos alunos. É isso mesmo, senhores? Ou que a explanação foi clara o suficiente para que vocês saíssem daqui sem dúvida. Não havendo mais dúvidas, então, facial. Thaís, sim. Obrigado, Thaís, pela resposta. Então, eu queria agradecer imensamente a presença dos senhores, dizer que é sempre uma alegria a todo e qualquer docente estar aqui tendo a oportunidade de ter um encontro com os alunos. Eu gosto muito disso. Sou professor que amo sala de aula, amo contato com o aluno, e essa é uma alegria até de vida que nós temos, estar próximo de vocês. É uma realização pessoal estar em sala de aula, é uma realização pessoal conviver com o aluno e, principalmente, aprendizado é troca. E a gente termina por aprender muito com vocês. Evidentemente que o ensino à distância é um ensino que o professor é apenas um mero mediador do processo de aprendizado. Mediador na medida em que ele aponta o caminho. Mas o conhecimento, nesse caso, prescinde muito também do aluno, porque é uma metodologia diferente da presencial. No mais, agradecer a todos, esperar que vocês consigam entender a matéria. E eu queria, se vocês pudessem, por gentileza, anotar o meu telefone para que, caso tenham dúvidas, mandarem no WhatsApp. Qualquer dúvida que tenham. Eu sei que tem e-mail, que é um mecanismo bom, mas o WhatsApp hoje é uma forma de comunicação muito rápida e que eu quero colocar à disposição de vocês. Quem puder anotar,
99986-1854. Esse é meu telefone pessoal. Por favor, mandem mensagem apenas por WhatsApp. Caso tenham qualquer dúvida acerca da matéria, eu me encontro à disposição. Que tenham um sábado maravilhoso, um final de semana melhor ainda. E que Deus abençoe imensamente cada um de vocês. Fiquem em paz.